O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo falou Jesus aos seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus nesse dia no qual também celebramos a memória facultativa do Santíssimo Nome de Maria, nos exorta a vivermos uma medida alta da nossa vida. Muitas vezes, qual que é a tendência do ser humano? Se nivelar a partir da sua própria régua. Essa é a tendência do ser humano, é ou não é? Quem que é exagerado? Quem faz mais que eu. Quem é relaxado? Quem faz menos. E quando nós nos colocamos como o critério, a régua, nós tolimos a presença de Deus, sufocamos. Porque, você pode perceber, Deus fala, sede porque eu sou assim. Ele coloca ele como a medida de todas as coisas, porque ele é a medida. Só que a graça de Deus atua para que vivamos uma vida nele. Olha, de fato, naturalmente falando, vamos ser sinceros, você vai amar seu inimigo? Você vai emprestar para aquele que você sabe que você não vai receber? Você vai dar outra face, naturalmente falando? Não é natural. É por isso que a nossa vocação ela é sobrenatural. Nós olhamos para Cristo, sentido de todas as coisas, e fazemos as coisas por meio dele. Quantas vezes, a palavra hoje fala de perdão, não é, também, eu escuto a pessoa dizendo, padre, eu não vou perdoar, porque isso, porque a pessoa é aquilo, mas a questão não é o que a pessoa é quem você é. É o que Deus é para mim, não de maneira individual subjetiva, mas o que eu tenho oferecido. Olha, esse texto é bastante prático, basta olharmos e aplicarmos para situações concretas da nossa história. Mas a grande questão que vem é o seguinte: será que eu, como cristão, como católico, as pessoas me reconhecem como tal pelo jeito que eu procedo? Será que o povo sabe que eu vou ir na igreja? Porque quando eles olham para mim, eles falam, olha, deve ter alguma coisa diferente, porque essa pessoa não age como os demais. Tertuliano, um dos primeiros padres da igreja, dos primeiros séculos, ele dizia que quando o povo pagão olhava os católicos, eles diziam, veja como eles se amam. Sabe que se olhar para nós hoje, o povo, o jeito que a gente se relaciona, vai falar diferente, né? Veja como eles se amassam, né? Mas como eles se amam, ou seja, o amor era um critério, o amor era concreto, era uma procura para fazer aquilo que é de Deus, porque entenderam o que Paulo falou na primeira leitura. Paulo fala, olha, vocês ficam falando em ídolos, um monte de coisa,
Mas para nós existe um só Deus, de quem tudo procedeu. Existe um só Senhor, Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas depois de afirmar esses princípios, Paulo nos dá uma aula de caridade fraterna, de conseguir ter caridade com a situação do outro. Porque qual que é a grande tendência de hoje? Nós temos duas heresias, dentre tantas, mas duas que se destacam. Nós temos o que se chama, hipergraça, que é aquele, todo mundo conhece alguém assim, sobretudo as celebridades. Faça tudo o que você quiser, viva como você quiser, que no final Deus paga a conta, está tudo certo. Ou seja, não há responsabilidade, posso fazer o que eu bem entender, basta que eu entenda de fato, de maneira vaga, que eu vou ser salvo, que eu estou salvo. E há um outro ponto também, há um hiperrigorismo muitas vezes. A pessoa que olha o propósito pelo propósito, a sentença pela sentença, e não consegue perceber como que você vai aterrissar. O que Paulo está falando? Da carne aqui aos ídolos. Ele está falando, gente, não tem ídolo nenhum. Mas se a pessoa acha que ela está oferecendo para alguém, se você comer, você vai fazer mal para ela, não come não. Você está perturbando a pessoa. Já pensou se nós tivéssemos essa sensibilidade? Olha, tem coisa que não é questão de certo e errado, é questão de ter trato para a coisa. Se faz tanto mal para a pessoa, por que eu mantenho? Por que eu faço isso? Se perturba alguém, se fere a consciência da pessoa, por que eu vou fazer isso? Por que eu vou procurar escandalizar? E Paulo diz explicitamente, quem faz isso, ao escandalizar a consciência de uma pessoa de consciência fraca, ela peca contra Deus porque perdeu a sensibilidade. Quanto que nos falta de sensibilidade? Todo mundo aqui ou já passou por isso, que é um estágio nosso, quando você se converteu de fato, começou a vir, você quer salvar o mundo, você quer rezar até para o capeta converter, se pudesse. É ou não é? E muitas vezes nós botamos muita tônica, eu não estou falando que você tem que perder a sua profundidade, mesmo radicalidade, que vem de raiz. Mas a gente tem que saber o que quem está falando, gente. Às vezes nós estamos matando quem está começando, quem está ainda com a consciência fraca. Precisamos dessa sensibilidade, porque, e assim já encerrando, entenda uma coisa, com a mesma medida com que nós temos medido, nós seremos medidos. Se Deus chamasse você hoje, qual seria a régua da medição que você receberia? Que eu receberia? Como eu olho as pessoas? Quando eu vejo alguém que está no pecado, ou que está fazendo mal para alguém, ou que fez mal para mim, eu falo, Senhor, converte esse coração, transforma com a tua graça, ou eu falo outras coisas, ou eu falo dela para outras pessoas. É a régua que eu estou criando, gente. Eu sou a régua. Não a régua no sentido que o padre dizia, de olhar as pessoas a partir de nós, mas a partir da atitude que eu tenho com os outros. Deus está falando, olha, você quer ser diferente? Faça diferente, age diferente, reza diferente, viva diferente, porque nós precisamos expressar a presença de Deus a partir da maneira que nós vivemos. Feche os seus olhos, baixa a sua cabeça.